Para falar de coisa boa, a gente vai conversar sobre turismo aqui em Foz do Iguaçu. Quem participa com a gente é a chefe da Divisão de Estatística e Estudos Turísticos da Secretaria Municipal de Turismo, Sheila Domingues, e ela vai comentar aí sobre esses números mais recentes do setor e também sobre as estratégias para fortalecer ainda mais o destino nos próximos meses. Sheila, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Cris, bom dia, Guilherme. É uma alegria estar aqui, principalmente compartilhando o nosso trabalho. E para falar de coisa boa, né? E para falar de coisa muito boa. Que o mês de fevereiro foi sensacional, Aine. Foi. O que resultou? Mais de 75% de ocupação, né, nos hotéis em fevereiro. Isso não é comum para a gente nessa época, não, né, Sheila? Não, fevereiro é um mês de transição, é um mês que a gente está saindo da alta temporada em janeiro, começando os meses de baixa temporada. E a gente ter tido esses 75% no mês inteiro é um resultado muito positivo e mostra que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Tanto a secretaria, em parceria com a iniciativa privada, nos trabalhos de promoção do município, quanto que a gente tem melhorado na cidade, a modernização, a melhoria da infraestrutura, que já ajuda nesse número, né? Então, foi uma grata surpresa. Quando a gente chega nesse número, a gente fica feliz. Quando a gente chega em números que são recordes. Agora você citou aí a expressão baixa temporada, né? Eu me lembro assim que mais de 20 anos atrás, né, eu me formei em turismo, inclusive, né, na Unioeste aqui em Foz. A gente falava muito de baixa temporada porque havia uma discrepância muito grande, né, entre, por exemplo, dezembro e janeiro, aí chegava fevereiro, dava uma queda, março, abril, maio, meses muito fracos, até uma nova alta temporada ali em julho. Hoje em dia não, está mais equilibrado, né? Por mais que existam aí alterações entre os meses, tem um equilíbrio maior, né? Bem mais equilibrado. Nós percebemos que nós temos 2 meses que ficam abaixo, né? E essa pesquisa nossa principal é em cima da ocupação dos meios de hospedagem. Então, a gente percebe no máximo 2 meses, desde 2023, que estejam abaixo de 60% de ocupação. Geralmente maio, junho, né, que são os meses de menor ocupação, são realmente as baixas temporadas, até porque não tem feriado, né, que faz uma diferença bem grande. Ô Sheila, agora fevereiro, mês de carnaval, feriado, carnaval não é feriado, mas o pessoal emenda tudo, vira aquele feriadão. Dá pra gente continuar pensando, pelo menos eu sempre pensei assim, que o turista vem para cá querendo sossego? Ou não, ele já vem para cá com outra ideia, porque tem folia aqui em Foz, a gente teve o Carnaval Popular, não acredito ainda que esteja atraindo turista de fora, mas pode ser um caminho também, né? Mas o turista que vem para cá no Carnaval, qual que é o perfil dele? É um turista que realmente procura mais sossego, né? O que você está falando, a gente não tem um perfil ainda, né? E é interessante não termos de cidade foliã. Então, quem vem para cá é um turista que busca realmente um lugar que tenha muitos atrativos, mas onde ele possa realmente descansar. Muitas vezes fugir da folia na própria cidade dele, né? E vir dar uma descansada, uma relaxada. E a maioria é aquele pessoal que vem para resorts e se interna com a família no resort, porque oferecem hoje em dia uma estrutura e diversão para todo mundo, você não precisa sair para nada, né? Claro, vai fazer um passeio em Cataratas, vai para o Paraguai, aquele basicão, turistão que a gente fala, mas o pessoal fica mais nos hotéis mesmo? O perfil costuma ser esse, né? De fazer os passeios, que a gente pode chamar de obrigatórios, mas ficar mais tempo ali mesmo no resort, até aproveitando, porque se paga para aproveitar o que oferece, né? Você falou que até pouco tempo a gente tinha essa baixa temporada, o Guilherme também citou, de fevereiro até junho despencava, depois voltava. Agora, com essa crescente, o que vocês consideram evolução nesses últimos anos para estar crescendo sempre esse número, mesmo agora nesse primeiro semestre que é baixo? A gente tem, mesmo na baixa temporada, nós temos sempre um perfil interessante de picos de estresse positivo nos feriados prolongados. Estresse positivo é ótimo, porque né? a gente vê assim que enche a cidade mais economicamente, né, principalmente para os equipamentos turísticos, é positivo. Mas a gente percebe que, mesmo pensando entre fevereiro e junho, né, ou fevereiro e abril, principalmente, que a gente tem carnaval, ou em fevereiro ou março, a gente tem Semana Santa, a gente percebe que os feriados prolongados
dão um gás, dão um ânimo, né, nesses períodos. E aí tem os outros meses que realmente, né, são meses sem folga, que acabam sendo mais baixos. Mas a gente percebe que Foz tem investido nisso, não só a Secretaria de Turismo buscando preencher esses períodos de baixa temporada, mas os próprios meios de hospedagem, os próprios atrativos, né, aumentando o que oferecem. A gente pensa num próprio resort, né, que já está oferecendo Sim. tudo ali para a pessoa não precisar buscar outras coisas fora, além dos passeios. Então, e a própria mão de obra que a gente percebe que vem se qualificando mais. Então, aeroporto, ampliando tanto a sua pista quanto a área interna, né? Isso tudo torna mais atrativo. Essas ações em parceria com o Visit, até a Secretaria de Turismo, os entes envolvidos no turismo também ajudam bastante, né, Sheila? O Visit é um parceiro muito importante para a gente, porque ele, além de trabalhar na promoção de Foz, ele trabalha também na captura, né, para trazer para Foz eventos corporativos. Então, tem um trabalho não só do Visit, mas a gente pode citar a Embratur, né, que é o órgão oficial de promoção do Brasil e com quem a gente tem um trabalho principalmente fora do Brasil, o Viagem Paraná, né, que trabalha nesse estímulo, nessa divulgação do Estado, do Paraná e nós juntos, né? Então, essas parcerias são sempre muito importantes para a Secretaria. Sheila, quando a gente fala de percentual de ocupação da hotelaria, é até importante ressaltar, né, que nos últimos anos a gente teve um aumento no número de leitos aqui em Foz, né? Sim. Foi aumentando em várias categorias, até... hoje em dia vocês trabalham com aproximadamente quantos, né, meios de hospedagem aí quando fazem essas pesquisas de ocupação? A gente tem em Foz, a nossa pesquisa é feita com hotéis e pousadas apenas. E aí, entre hotéis e pousadas, que tem documentação ok, que tem alvará em funcionamento, a gente tem 122. Mas, nos últimos meses, como a gente percebeu que alguns não são muito colaborativos, não têm interesse em participar da pesquisa, a gente tem trabalhado com 115, 112. A gente perguntou quem queria continuar, quem falou, por favor, não me mande mais mensagens, a gente tem respeitado. Mas a maioria dos hotéis responde. Então, 122 com alvarás em atividade. Ou seja, uma amostra altamente confiável. Alta, né? Sim. A gente trabalha em média, a gente tem uma resposta entre 87%, 93%, 94%. Ô Sheila, a locação por aplicativo, o pessoal que vem para cá e fica em casas, aluga por temporada, vocês consideram também, pensam em considerar? Porque eu vejo bastante gente vindo para cá e não vejo esses números nas pesquisas, né? Esses... a gente pode falar do Airbnb, não tem problema, não, né? não. Falar. Existe uma dificuldade em coletar dados do Airbnb. Eles não tão facilmente compartilham, mas são números bastante expressivos, né? Isso que você está vendo. Eu não sei vocês, mas eu vejo gente andando meio pela cidade com mala, eu já penso, não é região de hotel, está indo atrás, está em algum Airbnb. É um número que a gente tem intenção e busca tentar fazer essa parceria. Já foi tentado posteriormente, anteriormente, existiam alguns empecilhos, mas é um dado que a gente tem vontade de conseguir agregar o que a gente já tem, porque são expressivos. E é um perfil bem diferente, porque a impressão que eu tenho, que vive mais a cidade, né? Porque ele vai ter que ir no mercado, vai ter que ir numa panificadora, vai ter que circular por um lugar ali, e eles escolhem os lugares assim, que eu nunca escutei falar antes, estou em tal lugar. Daí você vê e fala, pô, mas ali no meio daquele mato tem uma casa legal, tem um chalé legal, tem umas coisas bem alternativas. Residenciais, né? É muito interessante você ter no meio dos bairros alguém que está hospedado. Na esquina da minha casa, a rua que corta tem umas casinhas que eu já percebi que são Airbnb pelo fluxo diferente de pessoas. E eu sempre penso isso, falei, gente, é muito interessante porque estão indo no supermercado do morador,
estão usando as vias de acesso do morador. É um perfil muito interessante para a gente pesquisar. Ô Sheila, a Alemanha é hoje um dos principais emissores europeus aí para turistas para Foz. E vocês tiveram recentemente uma missão lá numa feira ITB Berlim, se eu não me engano. Isso. Qual que é a importância de divulgar Foz para eles e qual que é a importância deles na nossa movimentação turística? Os alemães são o público da Alemanha, o visitante alemão é um dos que a gente recebe maior número em Foz. Da Europa é o que vem em maior número. E a ITB Berlim tem uma importância por si só, porque ela é uma das maiores feiras internacionais, é uma vitrine gigante. Para o mundo todo, né? Para o mundo todo. Para vocês terem ideia, cerca de 200 mil pessoas circulam por ela, de 170 países diferentes. Então, é a possibilidade de estar ali no meio de agentes, de operadoras de turismo, de companhias aéreas, fazer novos contatos, manter os contatos que tem. A Célia, que é a nossa colega que esteve lá, ela usou uma expressão muito interessante para falar da ITB, que é a gente deixar Foz continuar com Foz ali na prateleira do turismo mundial sendo visto e na possibilidade de apresentar as novidades, porque de um ano para o outro tem muita coisa de Foz nova, né, que dá para a gente mostrar. A gente vê os atrativos novos e os próprios atrativos que já tem se renovando a cada dia. Aí, falando aí, por exemplo, do Parque Nacional do Iguaçu, quando eu for lá de novo, eu acho que eu nem vou reconhecer, né, porque pelas mudanças que estão rolando ali, né, Guilherme? Pois é. E falando também de outros atrativos, né? O próprio aquário aqui de Foz do Iguaçu, né? Uma adição que surgiu agora no final do ano. São várias atrações realmente. Essa promoção de Foz do Iguaçu, né? Vocês estiveram também recentemente na Europa, né? Ou melhor, em Portugal, lá fazendo a divulgação. Isso aí ajuda a trazer justamente esse público e também conectar com os agentes lá, né? Com os operadores lá para deixar Foz do Iguaçu sempre ali como opção para viagens na América do Sul, né? Sim, e Lisboa, Portugal, Lisboa principalmente, tem uma característica muito interessante, que ela é um hub, ela é uma concentração tanto de turistas quanto de voos, né? De sair do Brasil para Lisboa ou vir até Lisboa e vir para o Brasil. Então, não só Portugal, ou não só os portugueses ou não só os alemães, mas os europeus, os espanhóis, os franceses, têm uma participação muito grande no nosso turismo aqui. Então, é bom a gente estar sempre apresentando para eles. E tem uma coisa interessante, a partir de julho, tem um voo da TAP, da Companhia Aérea Portuguesa, direto para Curitiba, Lisboa-Curitiba. Olha lá, o Guilherme já fica feliz. Então, já vai pesquisar a passagem, né? E aí é muito interessante a gente estar lá nesse momento, mostrando, vocês estão indo para Curitiba, pertinho ali, né? Não em distâncias europeias, né? Em distâncias brasileiras, né? A gente está ali para ser conhecido também e além do que provavelmente você já ouviu falar, né? É a maneira de trazer o público europeu para cá. Qual que é o perfil, assim, se a gente for ver hoje, brasileiro é a maioria do que vem para Foz, vem do Brasil. Segundo lugar é o quê? Argentino, Paraguai também ou não? Paraguai costuma estar atrás do público dos Estados Unidos. Então é argentino, daí americano? O americano, o estadunidense, paraguaio e aí o alemão. Ou o alemão, às vezes, na frente do público paraguaio. E é diferente o perfil deles também. O europeu vem com foco no meio ambiente, uma coisa assim, uma coisa né? mais ecoturismo, né? E o perfil do argentino, do paraguaio, geralmente é esse perfil de vir para descansar. Muitas vezes não é a primeira vez que vem para Foz, né? Foz já é um destino recorrente ou um destino de passagem, né? Muita gente vem, fica aqui em Foz 2 dias e segue para outros lugares em Foz, principalmente nas viagens terrestres. Sheila, questão de ser destino de passagem, você falou agora desse voo que vai chegar de Curitiba, né, de Portugal a Curitiba. Essa questão dos voos em Foz, que a gente ainda não conseguiu retomar aquele ritmo de chegada e partida, as linhas que tinham antes da pandemia, isso está prejudicando um pouquinho? Vocês acham que segura um pouco? É um processo da secretaria, do nosso secretário, né, do GIN, de estar ampliando, renovando e trazendo novos voos. Mas, principalmente por a gente estar ali no cantinho, de ter que sair de Foz, né, não é bom não ter tantas conexões, mas é um trabalho que tem sido feito da gente conseguir retomar e ampliar, como a gente já fez em outros dados, né, em outros números, em outras coisas.
E a gente sabe que para o planejamento, né, de políticas públicas ou mesmo planejamento de empresas é sempre importante estar municiado aí de dados, né, de informações. Como é que vocês ali nessa divisão, né, de estatística e estudos turísticos trabalham para produzir esses relatórios, né, que são úteis tanto para a gente aqui da imprensa como principalmente para quem trabalha diretamente com o turismo? Tem um estatístico estadunidense que ele fala, o W. Edwards Deming, que ele fala que sem dados, sem números, você é só uma pessoa com opinião. Quando a gente tem os dados, é exatamente isso. A gente consegue melhorar nossas estratégias, né? A gente sai do eu acho para o eu sei. Então, ali na nossa divisão, nós fazemos... Essa pesquisa que foi feita, né, que saiu agora, a gente faz todos os meses com os meios de hospedagem, a gente entra em contato todo começo de mês para perguntar qual foi a ocupação média. A gente levanta os dados dos atrativos turísticos, inclusive publicamos isso, né? Todos os dados que nós coletamos, nós publicamos no nosso site. E véspera de feriado a gente faz de expectativa, depois pós-feriado, que a gente fez no Carnaval, né? E eles são importantes porque, primeiro, você sabendo, você sabe como investir, no que investir, onde investir, né? E a gente pode, por exemplo, mudar uma estratégia. Poxa, o Carnaval vem vindo bem, mas vamos supor, bate na madeira, que o ano que vem não seja tão bom. Esses números mostram para a secretaria, opa, a gente precisa trabalhar nisso. Onde que a gente errou, o que a gente precisa corrigir. Nós somos muito procurados também por quem quer investir em Foz, que procura as informações, os números que a gente tem, para saber vale a pena, onde vale a pena, minha ideia é boa para tipo Foz. Uma consultoria. Exatamente, né? Pedem os dados, a gente passa, e isso é acesso a qualquer pessoa. A gente tem muito pesquisador, estudante, que nos busca até de fora do Brasil atrás desses dados, né? Então, é principalmente sabendo, investindo, corrigindo o que não está dando certo, né? A partir do que a gente levanta. Sheila, a gente sabe que vocês trabalham com esses dados e com planejamento sempre a longo prazo. Considerando já ano passado, que esse ano ia ter a montoeira de feriado que tem, e considerando que a gente está entrando na chamada baixa temporada para vocês, o que vocês estão preparando para esse período agora até julho, que é o mês de férias, é julho, né? Julho, isso, que aí é um dos melhores meses. A gente tem, eu falei, né, o Visit ele trabalha também com a captação de eventos corporativos. O que a gente está fazendo, e não é só para agora, mas para permanentemente, para longo prazo, trabalhando para trazer, e a gente está com um edital aberto agora para buscar apoio, para conseguir trazer eventos corporativos, eventos de nicho também. Por exemplo, um evento gastronômico, um evento cultural, um evento esportivo. E isso é tão interessante que, só para dar uma ideia, ano passado, se não me engano, 7 de setembro caiu no sábado ou no domingo. Não foi feriadão, né? Não emendamos. E no final de setembro teve em Foz as Olimpíadas Jurídicas do Brasil. Foi uma semana onde 2.000 pessoas estiveram em Foz, né, num período baixo. Então, essas pessoas provavelmente não vieram sozinhas. Foi um pico sem estresse, né? Porque era uma baixa temporada, um número relativo de pessoas. Então, o nosso trabalho, que tem sido feito principalmente pela diretoria de promoção, de marketing, né, que a gente acaba diminuindo o nome para marketing, é essa captação principalmente de eventos. E aproveitar a divulgação também dos atrativos, do que você colocou do Carnaval, né, Cris? Das pessoas procurarem a tranquilidade, de virem também em épocas que são bem mais tranquilas, né, para passear aqui. E daí julho vai ser aquele Deus nos acuda, né? É aquilo, graças né? a Deus. Da gente não cruzar a ponte, né? Da gente preferir ficar em casa. Ainda bem, né, Sheila? Ainda bem. Sheila, agora 11 horas, já deu o nosso tempo, né, Guilherme? Estamos já nos instantes finais dessa entrevista, mas só pedir aqui para a Sheila Domingues, ela que é chefe da Divisão de Estatística e Estudos Turísticos da Secretaria de Turismo, qual que é o endereço que as pessoas podem entrar aí na internet para consultar esses dados? O nosso site, que é alimentado pela nossa divisão, é o destino.foz.br. Pode entrar em institucional, uma abinha do lado direito, aí tem ali pode entrar no link da nossa divisão, né, de estatística.
E tem também a área de membro, que é bem simplesinho o cadastro, a senha, pode colocar qualquer uma, é só mesmo para controle nosso, né, registro de como a gente tem sido buscado, e lá a gente publica os quadros com todas as pesquisas da gente. Assim que a imprensa está sabendo, está ali nos dashboards também, nos nossos quadros, para todo mundo que tem interesse. Maravilha.